Olá pessoal, tudo bem? Bom, então vamos agora para a última aula desse curso de Introdução à Engenharia de Produção, né? Justamente a aula que estava faltando, que é a aula de Estratégia e Organizações. Bom, então vamos começar com algumas definições básicas, né? Com uma introduçãozinha. Então essa área de estratégia e organizações, né, dentro da engenharia de produção, ela é a área que busca ver a empresa como um todo. Então, ao contrário de algumas áreas que a gente viu, né, por exemplo, a área de gestão da produção, olha basicamente para a área de produção, a área de logística para a questão da logística da empresa. Né, essa área de estratégia e organizações ela perpassa a empresa como um todo, né, ela tenta ver a empresa como um todo. Então, ela não se relaciona apenas com uma área, né, mas como todas as áreas trabalham em conjunto. E além de olhar para a questão interna, né, da empresa, né, essa área de estratégia e organizações vai olhar para o ambiente externo e vai ver como que essa organização se relaciona com o ambiente externo, né, como que é a relação, né, da organização com o ambiente externo. Então, basicamente, como que a organização influencia e é influenciada por esse ambiente externo. Então, basicamente, duas coisas, né, que a gente olha quando a gente está olhando para essa questão mais estratégica, né? A questão interna, né, e olhar a empresa como um todo, né, não uma área específica, e a questão externa, né? Como que a empresa influencia e é influenciada pelo ambiente. Então, numa organização, basicamente eu tenho que definir duas coisas, né, que é uma estratégia e uma estrutura. E daqui a pouco a gente vai ver em mais detalhes o que são essas estratégias e o que é essa estrutura, né? Mas é importante a gente entender que as duas são interrelacionadas, né? Que dependendo da estratégia que a gente adota, uma estrutura pode ser mais vantajosa do que outra. Mas antes da gente falar dessa questão da estratégia e da estrutura, vamos falar mais especificamente sobre organizações, né? Então, o que é uma organização? Uma organização a gente vai entender como sendo todo grupo de pessoas que agem em torno de um objetivo comum. Então, sempre que eu tiver um grupo de pessoas e que façam ações coordenadas visando atingir um objetivo comum, e esse objetivo comum justamente é chamado de, de estratégia, né? Então, esse grupo de pessoas que tem esse objetivo comum, né, a gente chama isso de organização. Então, o que pode ser chamado de organização? Então, empresas, ONGs, hospitais, mesmo um grupo de pessoas organizando uma festa, né, um grupo de estudantes organizando uma festa de faculdade, um clube, uma torcida organizada, tudo isso são exemplos e podem ser entendidos como organizações. Então, essa área de gestão de estratégia e organizações, basicamente ela vai produzir esse estudo das organizações. Né? Cada organização, né, ela é formada por pessoas, pessoas são diferentes, né, têm suas particularidades, então as organizações são diferentes. Mas ao mesmo tempo as organizações elas têm coisas em comum, né, elas têm aspectos em comum, né, elas têm comportamentos regulares, né, que permitam que a gente estude todas as organizações, né, os padrões de organização dessas organizações como um todo. Né? E é justamente essa área, né, dos estudos da organização dentro da engenharia de produção, né, é isso que ela vai buscar entender, né? Quais são esses comportamentos, né, que as organizações esses comportamentos padrão que fazem parte de todas as organizações. Mas óbvio que tem essa dificuldade que eu comentei, né? Organizações são estruturas complexas, né? Justamente porque ele envolve pessoas, né? E pessoas têm as suas particularidades e as suas diferenças. Bom, uh, numa organização, né, toda ação é definida a partir de uma resposta ao ambiente e a partir de um plano de longo prazo. E é justamente esse plano de longo prazo que a gente chama de estratégia. Né? Então, basicamente, as pessoas na organização, né, seja a alta gerência, seja a gerência intermediária, elas tomam decisões e fazem ações, né, ou visando apagar um incêndio, vamos dizer assim, né, algo que acontece, que você tem que alguma coisa que o ambiente te impõe que você tem que se adaptar a isso,
ou visando um objetivo mais de longo prazo, né? E esse objetivo mais de longo prazo é aquilo que a gente chama de estratégia. Então, basicamente a gente chama de estratégia, né, como um conjunto de decisões e ações relativas às escolhas dos meios e à articulação dos recursos como forma de organização atingir os seus objetivos. Então, é como a organização toma suas decisões, né, como forma dela atingir os seus objetivos. Bom, a estratégia, né, obviamente, ela também teve origem no campo militar, né, como várias áreas da engenharia de produção, né. Não foi na Segunda Guerra, né, desde muito antes no campo militar as pessoas se preocupavam com a estratégia, né, porque basicamente o que é estratégia? É você vencer a guerra, né? Então a tática são objetivos mais de curto prazo, né, e a estratégia é o objetivo de longo prazo. Bom, basicamente, né, quando a gente fala de estratégia dentro de uma organização, a gente está falando de longo prazo, né? Então, quando a gente fala de estratégia, a gente não está falando de decisões operacionais, de decisões do dia a dia. A gente está falando de decisões que envolvem um longo prazo, que vão ter resultados só lá na frente. Né? Então, por exemplo, eu vou abrir uma nova fábrica, uma nova filial, eu vou lançar um novo produto, eu vou investir para conquistar um novo mercado, né? Eu vou me diversificar. Tudo isso são decisões de caráter mais estratégico. Bom, o que a gente tem que se preocupar para formular uma estratégia, né? Primeiro, eu tenho que identificar quais são os objetivos da organização, né? Então, um aspecto importante, né, quando a gente fala de estratégia é definir aquilo que a gente chama da missão e da visão, né? Que é o que a empresa, né, e o que os donos e as pessoas que trabalham nessa empresa entendem como sendo a missão da organização, o que elas entendem como a organização vê como importante e o que ela almeja, né? Então eu tenho que identificar esses objetivos da organização em primeiro lugar. Eu também tenho que identificar quais são os fatores externos e internos que ajudem ou atrapalham nessa estratégia, né? Então é aquilo que a gente chama das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Então aquilo que a organização tem de bom internamente, o que ela tem de ruim internamente e o que do ambiente externo pode nos ajudar e pode nos atrapalhar, né? E com isso a gente pode definir, né, algumas decisões que vão nos ajudar a alcançar esse objetivo, né? Então o que a gente chama de planejamento estratégico é justamente esse plano, né, para a gente definir a nossa estratégia, né, para a gente definir nosso plano de ação de longo prazo. Então esse processo de elaborar a estratégia, né, da empresa é o que a gente chama de planejamento estratégico, né? Então basicamente a gente define como sendo o planejamento estratégico esse processo gerencial que possibilita o executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa com vistas a obter a otimização em sua relação com o ambiente. Ou seja, em vistas a você tirar o maior proveito do ambiente, né? Das oportunidades e das ameaças que esse ambiente traz, né? Então, quais são os pontos de partida desse planejamento estratégico, né? O que a gente chama de cultura e valores organizacionais, né? Então, dentro da organização a gente tem uma cultura e tem alguns valores, né? Porque isso vem das pessoas que trabalham nela, né? E as pessoas estão inseridas no ambiente, né, de cultura e têm alguns valores. Para um planejamento estratégico interessante, a gente tem que ter um cronograma bem definido, né? E exige o comprometimento de toda a organização. Então, toda a organização tem que estar envolvida, né, na elaboração dessa estratégia. Bom, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar no SWOT, né? Então, o SWOT é uma das principais ferramentas do planejamento estratégico, né? Um guia bastante interessante para se fazer planejamento estratégico. E basicamente o SWOT, né, essas palavrinhas, né, SWOT, né, vem do inglês dessas quatro dimensões que eu tenho que analisar: os pontos fortes,
ou seja, quais são os pontos fortes onde a organização mais se destaca. Então, pontos fortes é análise interna, né? Vendo o que a empresa tem de bom, onde ela se destaca. Os pontos fracos, né? As fraquezas, quer dizer, dentro da organização, também dentro do ambiente interno, quais são os principais problemas da organização, quais são as maiores fraquezas dessa organização. As ameaças, né? Aí já está mais olhando para o ambiente externo, né? Quais são os fatores externos que podem prejudicar a organização, e as oportunidades, quais são os fatores externos que podem dar uma vantagem competitiva para essa organização. Então isso é análise SWOT, né? Você tentar analisar essas 4 dimensões para poder elaborar melhor a sua estratégia. Agora vamos ver alguns exemplos de estratégias que as empresas podem seguir e costumam seguir, né? Primeira estratégia a gente vai ver, estratégia da especialização. O que é essa estratégia da especialização? É você fazer produtos de nicho, né? É você se especializar em alguma coisa e atender a esse público específico, né? Então esse é uma estratégia da empresa, né? Ela tem um público alvo e fiel, né? E atender esse público, né? Então ela se especializar para atender esse segmento de mercado. Então essa é uma estratégia possível. Uma outra estratégia possível é a estratégia da integração vertical. E aí a questão é, a estratégia da organização é dominar a cadeia de suprimentos. Tanto a montante, ou seja, a empresa controlar os seus fornecedores, quanto a jusante, ou seja, ela controlar os seus distribuidores. Então, se a empresa quer ter o controle total da cadeia de suprimentos, pode ser uma estratégia, essa estratégia de integração vertical. Terceira estratégia, né, vamos dizer assim, a terceira estratégia, vamos dizer que ela é o oposto da primeira, da especialização, é a estratégia da diversificação. É você buscar a todo momento atuar em mercados onde antes você não atuava. Então, vamos pegar uma empresa, por exemplo, como a Unilever, né? Então ela é uma empresa que tem essa estratégia de diversificação. Então ela produz shampoo, sabonete, pasta de dente, comida. Então ela produz de tudo. Ela é altamente diversificada, né? E com isso ela consegue ter grandes vantagens a partir dessa diversificação, né? Por exemplo, diminuindo riscos. Outra estratégia de inovação. Aqui acho que é o maior exemplo que a gente tem, né? O exemplo mais famoso é da Apple. Quer dizer, ela busca a todo momento estar à frente das inovações tecnológicas. Tá? A todo momento ser a primeira a lançar novas inovações, né? E ser a primeira a tirar proveito delas. Né? Então, são empresas que investem muito em pesquisa e inovação, né? E querem estar sempre um passo à frente nessa questão tecnológica. Fusões e aquisições, né, são aquelas empresas que estão sempre buscando comprar outras, né, e formar grandes conglomerados. Né. E a estratégia de corte é uma estratégia que algumas empresas podem ser forçadas a tomar. Né, nenhuma empresa tem como missão cortar, né, mas dependendo do caso, a empresa pode adotar essa estratégia de corte visando a reduzir sua estrutura. Né. Então, reestruturar sua empresa para momentos de crise, fazer demissões, fundir departamentos. Né? Então, essa estratégia de corte pode ser uma estratégia também para empresas que estão em situação financeira difícil. Né? Então, envolve corte de pessoal, diminuição de atividades. Então, esse é exemplo de estratégia de corte. Então, esses são alguns exemplos de estratégia, né? E a empresa vai seguir a estratégia que melhor lhe convém, né? Para atender os seus objetivos, a sua missão e a sua visão. Bom, como eu falei, estrutura e estratégia estão relacionadas. Então, a partir do momento que a empresa define a sua estratégia, né, define o seu plano de longo prazo, ela vai definir qual é a sua melhor estrutura. Né? Então, a estrutura é basicamente como se dá a divisão de tarefas e a hierarquia dentro da organização. Então, essa é a estrutura. E basicamente a gente representa graficamente a estrutura de uma empresa na forma de um organograma. Eu vou dar um exemplinho de organograma, né? Vou mostrar a imagem, acho que fica mais fácil de entender. Né? Mas o organograma basicamente é um modelo, né? Um desenho da organização. Né? Só que essa estrutura também não pode ser rígida. Então, a partir do momento que eu redefino a estratégia, eu posso ter que mudar essas estruturas. Então, quanto mais flexível for a estrutura, melhor para a organização. Né? Então, a estrutura deve sempre acompanhar a estratégia da organização. Então, aqui está um exemplo de organograma. Né? Então, a gente tem a presidência,
e quem está subordinado a ela, cada área, quem está subordinado a ela, né? Então, esse é um exemplo típico assim de um organograma de uma empresa, né? É basicamente a estrutura hierárquica dessa empresa, dessa organização. Bom, tipos de estrutura, né? A gente tem um tipo de estrutura funcional, que é quando o organograma da empresa é dividido por função. Então isso quer dizer o seguinte: a gente tem dentro de uma empresa o setor de contabilidade, o setor de RH, o setor de produção, o setor de acabamento, o setor de pintura. Então a gente tem os setores da empresa, as funções e os chefes desses setores, as pessoas que trabalham nela, a partir das funções, né? Das funções que cada um exerce. A gente pode ter estrutura por produto, então a empresa às vezes pode produzir 2 produtos, né, ou 3 produtos, e ela pode estar subdividida por produto. Então a gente tem o setor que cuida do produto A, o setor que cuida do produto B, o setor que cuida do produto C. Né? Então ela utiliza como critério para divisão o produto fabricado pela empresa. Né? A gente tem a divisão territorial, né? Então a gente tem o gerente da planta de Sorocaba, o gerente da planta de Bauru, o gerente da planta de São Paulo, então, ou o gerente da Fiat no Brasil, o gerente da Fiat na Índia. Então são divisões a partir do território. Né? Então tem unidades voltadas para regiões específicas. A gente tem estrutura por clientes, né? Então, às vezes, algumas organizações podem ter grandes clientes, né? Por exemplo, um grande banco, Então, a gente tem um gerente, uma estrutura organizacional específica para cuidar daquele cliente específico. Né? Quando a gente tem um grupo pequeno de clientes, mas importante de clientes. A gente tem essa estrutura matricial, que é... quando a gente tem estrutura por função, né? Mas dentro dessa estrutura a gente forma equipes temporárias, né? E a gente tem o chefe da equipe, o líder da equipe, né? Então essa é uma estrutura mais matricial. E por fim temos a estrutura multidimensional, né? Quando ela combina vários tipos de estrutura, né? Quando ela é muito grande, por exemplo, a gente pode ter a planta, o chefe da planta de Sorocaba, mas lá dentro tem uma estrutura funcional. Né? Então, empresas muito grandes elas tendem a serem multidivisionais, né? Então elas combinam vários tipos de estrutura. Então, no curso de vocês têm a disciplina de gestão organizacional, primeiro semestre, economia industrial no quarto semestre, administração no quinto semestre, gestão organizacional 2 no quinto semestre e administração de recursos humanos no sétimo semestre. Todas elas estão ligadas dentro dessa área de organizações, né, de estratégia e estrutura de organizações. Então era isso, obrigado e até logo.